Polarização foi a palavra da moda durante as eleições de 2022 e eu tenho a sensação de que ela vai voltar com tudo agora em 2026. Ou na real nem dá pra dizer que vai voltar, né? Porque parece que ela nunca foi embora. Se você acompanha o noticiário mainstream do Brasil, eu tenho certeza que polarização foi uma das coisas que você mais ouviu e leu por aí, junto com responsabilidade fiscal. Muito provavelmente. Mas não dá pra negar que parece que alguma coisa mudou mesmo nesses últimos tempos, né? Talvez pela própria linguagem do bolsonarismo, que é mais violenta, ou sei lá por quê, mas eu também tenho a sensação de que a gente ficou mais intolerante mesmo com ideias que sejam diferentes das nossas. E pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês esse artigo chamado Evolução Ideológica e Polarização no Brasil, que foi escrito pela Thaís Rieter Visoli, junto com a Giovanna Lorena Bertucci, e foi publicado na Revista Sul-Americana de Ciência Política. O artigo analisa a evolução da ideologia e da polarização política no Brasil desde a redemocratização. Vocês já sabem, mas não custa repetir. O link para o artigo você encontra aqui na descrição do episódio, beleza? Então bora lá. O artigo começa explicando que o estudo da ideologia é, na verdade, central para entender tanto as dinâmicas de poder quanto os processos decisórios nas sociedades contemporâneas. Isso porque a ideologia influencia não só o comportamento político dos indivíduos e dos grupos, como ela também influencia diretamente a formulação de políticas públicas e a organização dos sistemas governamentais. Ou seja, a ideologia funciona como uma lente, né? Uma janela através da qual as realidades sociais, econômicas e culturais podem ser interpretadas. E no contexto recente, que é muito marcado por um aumento da polarização política, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, entender como as ideologias nascem, como elas se transformam e se manifestam, se tornou ainda mais relevante, especialmente no caso brasileiro. Então o trabalho vai atrás de analisar a evolução ideológica dos partidos políticos no Brasil ao longo do tempo e fazer isso indo além de análises pontuais, porque assim a gente pode ampliar o nosso olhar sobre as transformações ideológicas desde a redemocratização. E para isso, o artigo discute conceitos relacionados à ideologia, os jeitos de mensurar certos fenômenos e também dados empíricos que permitem a gente observar como a ideologia ganhou essa centralidade toda no debate político brasileiro e ainda mais nesses últimos anos. Mas primeiro a gente vai dar uma olhada na evolução histórica do conceito de ideologia e aprender um pouco sobre o que essas transformações contam pra gente. A ideologia é, na verdade, um conceito bastante complexo, com várias caras diferentes e que é historicamente cheio de controvérsias. E isso é consequência tanto dos vários debates sobre o papel das ideias na política, quanto do fato de que o próprio conceito foi apropriado por vários grupos diferentes nessas disputas entre correntes ideológicas. Então, ao longo do tempo, a ideologia foi recebendo algumas definições diferentes, né? Ela já foi vista como um processo de produção de significados na vida social, por exemplo, ou como um conjunto de ideias de um grupo ou de uma classe, ou como uma ilusão que legitima o poder dominante, ou ainda como um sistema de crenças que é orientado para a ação. Numa leitura marxista, por exemplo, a ideologia aparece como um conjunto de ideias que sustenta os interesses da classe dominante e que serve para esconder as relações reais de poder e meio que mascarar a dinâmica de dominação estabelecida. Só que mais tarde, essa visão foi sendo ampliada e aí passou a rolar um reconhecimento, assim, né, de que, na real, todas as classes
produzem ideologias. E teve também outras abordagens que passaram a tratar a ideologia como um campo de disputa cultural e política, onde grupos diferentes competem por hegemonia. E com isso a gente chega no século XX e com a ascensão de vários regimes autoritários, alguns autores passaram a associar a ideologia a sistemas fechados de pensamento que reivindicam monopólio da verdade e que rejeitam visões divergentes. Mas a partir da década de 60 começou a ganhar força uma concepção assim mais neutra, né? Que entende a ideologia como um conjunto de ideias e valores voltados à orientação da ação política coletiva. E essa mudança então abriu espaço para uma compreensão mais flexível da ideologia. Em vez de sistemas rígidos e imutáveis, as ideologias começaram a ser vistas como estruturas mais dinâmicas, que se transformam ao longo do tempo e que podem incorporar vários elementos, inclusive elementos de correntes ideológicas diferentes. Então a ideologia passou a ser entendida como algo que apresenta uma visão de mundo, que projeta um futuro desejado e que orienta as estratégias de ação política que vão levar a um determinado futuro. E aqui as autoras destacam algumas características principais da ideologia, né? A primeira é a instabilidade. As ideologias não são fixas. Não. Pelo contrário, elas vão se transformando, meio que reagindo a mudanças sociais e aos acontecimentos econômicos e políticos. A segunda característica é a dependência de fatores contextuais, ou seja, o significado e o conteúdo de uma ideologia variam conforme o ambiente político e social em que elas se desenvolvem. E a terceira é a relatividade. A interpretação de uma ideologia depende sempre da perspectiva de quem analisa essa ideologia. E além disso, as ideologias também podem ser analisadas a partir de dimensões diferentes. A gente pode olhar para as ideologias a partir da dimensão política ou da dimensão econômica ou social, ou tudo ao mesmo tempo, enfim. Isso ajuda a gente a entender como essas ideologias se manifestam na prática. Então, a dimensão política, por exemplo, ela está mais associada à organização do poder, à autoridade e às formas de exercício do governo. Já a dimensão econômica está mais ligada ao papel do Estado na economia, à organização da produção, distribuição de recursos e políticas de bem-estar. E a dimensão social tem a ver com valores, costumes, crenças e questões culturais que estruturam a vida coletiva. E as autoras também ressaltam que rolou uma mudança importante aqui no foco do debate ideológico, né? Antes as disputas estavam mais concentradas na economia, mas nas últimas décadas essas questões culturais e identitárias passaram a ocupar um lugar de mais destaque, e isso meio que redefiniu o conteúdo e a relevância das ideologias. No século XIX, então, a gente viu que o conflito central era econômico, né, com a oposição entre capitalismo e socialismo, e nas décadas mais recentes vem crescendo a importância das questões culturais, identitárias e de valores. E esse deslocamento, na verdade, ele marca a passagem da política social para a política de identidade. E com isso a gente vê uma conexão das experiências pessoais com os posicionamentos ideológicos. E esse aqui é um assunto que rende, né? Tem muita coisa para falar sobre isso, mas agora vamos dar uma olhada em como a gente pode classificar e mensurar as ideologias. Aqui não tem jeito, né? Vamos ter que falar de esquerda e direita. E essa escala é apresentada no artigo como a principal referência para a classificação das ideologias, e as autoras também comentam que a distinção entre esquerda e direita está associada principalmente ao jeito como cada campo encara a questão da igualdade. Isso porque a esquerda costuma ver as desigualdades como uma coisa socialmente produzida e que estariam então passíveis a uma redução por meio da intervenção estatal, enquanto a direita costuma considerar a desigualdade como uma coisa natural, uma coisa inevitável, e com isso esse campo prioriza a liberdade individual e o livre mercado. E aqui a gente precisa parar para entender a diferença entre igualdade de oportunidades e igualdade de resultados,
resultados, porque assim a gente percebe como essas concepções diferentes acabam se traduzindo em políticas públicas diferentes. A igualdade de oportunidades vem da ideia de que todo mundo tem que ter as mesmas condições iniciais para poder competir e se desenvolver. E isso se traduz em políticas tipo a educação universal e os programas de capacitação profissional, por exemplo. Já a igualdade de resultados, ela está relacionada com a busca por uma distribuição mais equitativa dos recursos e dos benefícios sociais, independentemente da posição de partida dos indivíduos. E isso aparece em políticas como os sistemas amplos de seguridade social, os programas de habitação social e as políticas de renda mínima. Então, essas concepções diferentes de igualdade marcam o ponto central de diferenciação entre a esquerda e a direita, principalmente no debate sobre o grau de intervenção do Estado e os efeitos que essa intervenção pode ter sobre a eficiência econômica e sobre a liberdade individual. Mas também é importante a gente entender que as posições políticas na vida real são um pouco mais complexas do que esses rótulos fixos tipo esquerda e direita, né? Tanto as pessoas quanto os partidos, eles podem adotar posições de esquerda em alguns assuntos e de direita em outros. E as autoras também comentam que o extremismo nos dois polos pode acabar levando para o autoritarismo. Só que mesmo assim, essa escala esquerda e direita ainda serve de referência, justamente porque ela funciona como um atalho cognitivo, tanto para os eleitores quanto para as elites políticas. Agora vamos dar uma olhada na evolução ideológica e na polarização no Brasil. Se a gente olhar para o período que veio logo depois da redemocratização, a gente vai ver que a ideologia tinha um papel meio secundário, né? Num contexto ainda muito marcado por uma vontade de reconstruir as instituições e por uma necessidade urgente de combater a inflação. Então a ideologia nesse contexto não tinha tanta importância. Aí a gente chega nos governos Lula e Dilma e aqui a ideologia começa a ganhar um destaque maior que está associado às políticas voltadas à redução das desigualdades e à ampliação do papel do Estado. Mas esse movimento perdeu força durante o impeachment da Dilma e o governo Temer, que foi quando prevaleceu uma agenda assim mais pragmática. Só que no governo Bolsonaro, a ideologia atingiu o ponto mais alto de centralidade e isso está muito marcado pelos elementos conservadores e religiosos que são muito presentes no repertório do Biruliro. E a ideologia ganhar importância significa que os governos passaram a se associar publicamente a algum tipo de projeto ideológico, que as decisões políticas passaram a ser justificadas a partir de crenças, de valores e de visões de mundo, ok? E tudo isso foi medido pelo VDEM, que é um projeto internacional de pesquisa focado em dados sobre democracia e tem um banco de dados global que permite medir certos indicadores sobre esse assunto. Então, o aumento da importância da ideologia está diretamente conectado com o crescimento da polarização política. O Brasil sempre teve algum grauzinho que fosse ali, né, de polarização, mas esse fenômeno foi ficando mais intenso a partir de 2014 e se consolidou nas eleições de 2022, que foram as mais disputadas da nossa história recente. E nesse período que a gente vê, então, é que a polarização ultrapassou o campo político e assumiu uma dimensão afetiva que é caracterizada por uma hostilidade entre os grupos adversários. É aquele seu tio lá, né, com quem você não fala mais porque você não conseguiu se segurar em algum almoço de domingo. Outro ponto muito interessante é que uma pesquisa feita com deputados brasileiros mostrou que tem uma diversidade maior nas interpretações sobre o papel do Estado na economia entre os parlamentares do mesmo espectro ideológico, enquanto que as posições sobre temas culturais e sociais apareceram um pouco mais estáveis e mais alinhadas com as identidades dos participantes. Ou seja, esse é mais um dado que aponta para como vem crescendo a correlação entre ideologia e questões culturais, tipo gênero, religião, costumes, e isso reflete o fortalecimento das ideologias conservadoras e religiosas. Se a gente pegar as diferenças entre os eleitores pró e anti-PT, por exemplo, elas também são mais acentuadas em temas culturais do que econômicos, e esse distanciamento aumentou entre 2018 e 2022. E além disso, as autoras também destacam um enfraquecimento do voto econômico, inclusive mencionando um certo descasamento entre as expectativas baseadas na economia e os resultados eleitorais mais recentes.
Agora, olhando para o espectro ideológico da política brasileira, para a trajetória que ele percorre ao longo do tempo, a gente vê que entre 2005 e 2013, os partidos que se posicionavam tradicionalmente mais situados em alguma das extremidades, fosse de esquerda ou de direita, eles foram ficando mais moderados, enquanto as legendas de centro-esquerda foram se deslocando de pouquinho em pouquinho mais para a direita. Um exemplo disso é o próprio PT, que deixou de ser classificado como um partido de esquerda em 2009 e passou a ser considerado centro-esquerda, ao mesmo tempo em que esses partidos tipo PSDB e PMDB se afastaram da centro-esquerda e passaram a se posicionar mais à direita. Existem muitas razões que explicam isso, ok? Eu não vou me aprofundar nisso aqui hoje, mas é outro assunto que pode render bastante também. Tem um episódio em que eu falo sobre isso, usando um texto do Cláudio Couto, em que ele explica essa tendência de ir para o centro que a gente vê na política brasileira. O episódio se chama Por que a esquerda brasileira não consegue ser mais esquerda? Dá uma olhada lá. E aí, a partir de 2010, especialmente na pesquisa de 2021, as autoras identificam um movimento novo de polarização, com os partidos de esquerda reforçando essas posições mais de esquerda mesmo, e os partidos de direita, do mesmo jeito, reforçando esses posicionamentos mais conservadores. E aqui eu acho que contou bastante também o sucesso eleitoral do bolsonarismo e como isso fez com que a direita brasileira perdesse a vergonha de falar o que pensa, e aí, claro, isso provoca uma reação do outro lado, mas isso é só o que eu acho. Então, apesar de ter mesmo uma associação geral entre posições econômicas e culturais, fica bastante evidente no artigo que essa relação não é nem um pouco linear, né? Tem partido que defende uma participação menor do Estado na economia, mas tem uma posição mais progressista em temas culturais, e tem outros que são uma combinação de liberalismo econômico com conservadorismo social, enfim, é um balaio de gato isso aqui, galera. E essa bagunça toda ajuda a explicar como é complexo o sistema partidário brasileiro e como é difícil enquadrar e definir os partidos com esses rótulos rígidos. Mas saindo um pouco dos partidos e olhando agora para os candidatos eleitos, a gente vê que os presidentes da República costumam oscilar bastante entre esquerda e direita, mas os deputados federais e os senadores ficam mais estáveis no centro, ainda que tenha rolado essa inclinação mais à direita recentemente. Com tudo isso, a gente conclui que ideologia é um assunto difícil pra caramba, elas mudam o tempo todo, são suscetíveis a um monte de coisa, e entender como elas se transformam exige entender todo o resto do mundo em volta delas. No caso do Brasil, a gente teve uma trajetória marcada por uma convergência ao centro em certos períodos e uma polarização bem intensa nos anos mais recentes, que são marcados pelo fortalecimento da relação entre ideologia e temas culturais e sociais. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Agradeço também Pitox, que fez a capa desse episódio. Confere aqui na descrição o Instagram dele se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho. Roteiro, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha e se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, segue se ainda não seguiu. E é isso aí. Um abraço, um beijo, até a próxima.